Olá, queridos alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Eu sou o pastor Ademir Pereira, coordenador estadual da Escola de Teologia, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui para apresentar para vocês mais uma aula do nosso curso de Teologia, nível Master, segundo ano, Escola de Teologia que oferece gratuitamente esses 2 anos de estudo da Palavra de Deus para você. E nós estamos agora oferecendo também esse formato online. Nesses tempos de pandemia, é importante que nós não deixemos de lado o estudo da Palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós temos tido mais tempo do que antes para meditar na Palavra de Deus. E como o Senhor disse a Josué, meditar na Palavra de Deus é o segredo para uma vida próspera e abençoada. Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre um dos livros poéticos. A Bíblia classifica como livros poéticos os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, também chamado de Cântico dos Cânticos. Esses 5 livros que classificam-se na Bíblia como livros poéticos têm atributos, têm características muito peculiares. São livros que falam de amor, são livros que falam de sentimentos, são livros que expressam sentimentos, canções, são livros de sabedoria, enfim, livros que vão proporcionar a você um grande conhecimento, um grande aprendizado. Obviamente, nós não temos condição de estudar os 5 livros num único dia. Por essa razão, eu vou dividir este período da nossa aula em algumas partes. Hoje falaremos só do livro de Jó. Na próxima aula vou falar também de Salmos, Provérbios e por aí vai. Então, a aula de hoje, aula número 10, módulo 1, livros poéticos, parte 1. Antes de eu começar a aula, eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar? Eu aprendi uma coisa na minha caminhada com Deus. Todas as vezes que você for meditar na palavra, ore, peça a Deus para que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia, que inspirou os profetas, que inspirou os apóstolos, que esse mesmo Espírito Santo venha te inspirar para que você possa ler e entender, compreender os mistérios da Palavra de Deus. Vamos orar agora? Feche os teus olhos aí onde você está. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola de Teologia. Eu oro abençoando em nome de Jesus todos os nossos alunos e alunas e todas as pessoas que irão assistir a esse vídeo para acrescentar conhecimento. Eu oro para que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia, o mesmo Espírito de Deus que inspirou os profetas, os escritores da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que este mesmo Espírito Santo agora me capacite para falar com clareza, com didática, para que esta pessoa ouça e entenda aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E que ao conhecer a Tua Palavra, nós também possamos colocá-la em prática, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu abençoo cada pessoa que está agora participando desta aula, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Eu quero começar a leitura da nossa aula no livro de Jó, obviamente, né? Livro de Jó, capítulo 23, verso 10. Você tem aí a palavra de Deus? Estou aqui com a palavra de Deus na mão. Jó capítulo 23, verso 10. Olha só uma das frases ditas pelo Jó. Porém, ele sabe
o meu caminho. Provando-me ele, sairei como o ouro. Você sabe que o ouro, quando é provado no fogo, ele sai mais puro ainda. É interessante que o mesmo fogo que queima a palha, purifica o ouro. O mesmo fogo que destrói o feno, torna o ouro ainda mais valioso. E eu quero que você receba essa palavra aí na sua vida, viu? Você é valioso para Deus como ouro. E quando Deus permite que você seja provado no fogo das provações, das adversidades, não é para te consumir não, mas sim para te purificar e para fazer de você uma pessoa melhor. Eu imagino que você tenha recebido aí uma apostila semelhante a essa aqui que eu tenho, olha. Essa apostila aqui, olha, que eu tenho nas mãos, você já recebeu aí pelo WhatsApp. E se você que está me assistindo não tem essa apostila, mande uma mensagem agora para esse WhatsApp que está na tela e peça, solicite essa apostila que eu vou lhe enviar o PDF dela para você baixar aí no seu celular e acompanhar melhor. Eu vou ler e fazer comentários em cima desta apostila. Vamos lá então. Estudaremos essa apostila a respeito dos livros poéticos, que são, memorize, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você sabia que cantar os nomes ajuda a memorizar? Essa é uma estratégia de memorização. Você faz uma cantoriazinha e consegue memorizar. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Jó, Salmos. Gostei, hein? Dá para colocar um ritmozinho. Mas vamos lá. Dentre os 5 livros poéticos da Bíblia, há 3 que são intitulados Livros da Sabedoria. São 5 livros poéticos. Dos 5 poéticos, 3 são chamados livros da sabedoria. E quais são eles? Os livros da sabedoria são eles: Jó, Provérbios e Eclesiastes. O primeiro nos apresenta a sabedoria para aquele que sofre. Se eu precisasse definir sofrimento usando uma pessoa do Antigo Testamento, é claro, né? Porque o sofrimento de Jesus na cruz não tem comparação. O que ele sofreu por nós é incomparável. Mas estamos falando aqui de Antigo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, se eu tiver que escolher uma pessoa para falar de sofrimento, quem é essa pessoa? É Jó. Se tem alguém que aprendeu com o sofrimento e que, portanto, pode nos ensinar, é Jó. Então o livro de Jó é um livro de sabedoria, sabedoria para aquele que sofre. Uma pessoa que está sofrendo, se ela não tiver sabedoria, ela pode destruir a sua vida ainda mais. Vamos lá. O segundo ocupa-se da sabedoria para aquele que deseja crescer e frutificar, isto é, a sabedoria prática, a sabedoria aplicada no dia a dia para você ter êxito, ter resultado, ter frutos na sua vida. O último expõe a sabedoria para aquele que procura a razão da vida ou a sabedoria filosófica. Tanto Provérbios quanto Eclesiastes foram compostos por Salomão. E Salomão recebeu de Deus uma sabedoria inigualável. Mas o livro de Provérbios foi escrito em um momento da vida de Salomão e Eclesiastes em outro. O livro de Eclesiastes foi escrito já na velhice de Salomão. E aí eu te pergunto, uma pessoa idosa não tem muito para ensinar? Uma pessoa idosa não tem muita história para contar? Imagina então uma pessoa que na sua juventude recebeu uma sabedoria de Deus como ninguém antes havia recebido. Esta pessoa, no auge da sua velhice, soma a sabedoria dada por Deus com a sabedoria da vida.
Então Salomão escreve esse livro de Eclesiastes no final da sua vida com muita sabedoria e muito conhecimento para nos contar. Sem sombra de dúvidas, esses livros têm muito a nos ensinar, pois fazem parte da palavra de Deus e conforme está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, parte B, estão escritos para aviso nosso e foram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21 diz que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deixa eu até ler isso aqui na palavra de Deus para você. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21. Abre a sua Bíblia aí, não fica só assistindo não, hein? Abra a sua Bíblia aí, vai aprendendo, porque quanto mais você manuseia a palavra de Deus, mais você aprende. 2 Pedro capítulo 1, verso 21 diz, olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que Jó fala no seu livro, é claro que há momentos de desabafo. Ele era humano, ele estava sofrendo. Vai ter momentos que Jó vai falar umas bobagens. Vai ter momento que Jó vai desabafar do seu sofrimento. Mas o que está escrito aqui foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo para o nosso crescimento. Então vamos começar estudando aqui finalmente o livro de Jó. A primeira curiosidade que eu quero te contar a respeito do livro de Jó é a respeito da localização do livro. Quando você lê o livro de Jó, ele está onde? Ó, você pegou a Bíblia aqui, pegou a Bíblia, certo? Bota ali, ó, mão no meio, ó. Onde é que vem? No meio da Bíblia. O livro de Jó está no meio da Bíblia. Só que a história de Jó não foi contada nessa época, não aconteceu nessa época. O Jó era um contemporâneo dos patriarcas da Bíblia. Viveu lá na época do Abraão, Isaac, Jacó. Apesar do livro de Jó aparecer no meio, é por quê? Por se tratar de um livro poético, só por isso. Não quer dizer que ele aconteceu nessa época. Essa é a primeira curiosidade. Outra curiosidade é a respeito do tamanho do nome. O nome Jó, em língua portuguesa, leva apenas 2 letras para escrever, J-O. O formato hebraico do nome é Job. Talvez essa seja a pronúncia mais provável. Mas há estudiosos da linguagem que dizem que o nome Jó significa voltando-se sempre para Deus. Aqui na apostila, olha, eu vou ler para você algumas curiosidades sobre o livro de Jó. Segundo muitos teólogos, o livro de Jó talvez seja o mais antigo da Bíblia. A história de Jó se passa no período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele conta a história de um homem que perde tudo, sua riqueza, sua família, sua saúde, e luta com uma pergunta: por quê? O livro de Jó é uma grande interrogação. Por quê? O tempo todo, por quê? E essa pergunta vai ser respondida no final pelo próprio Deus. Continuando aqui na apostila. Não é por acaso que o livro mais antigo trate de uma questão tão antiga do ser humano. Entender o motivo do sofrimento de uma pessoa boa. Essa é uma questão que até hoje o mundo não tem resposta. Até hoje, quando você vê pessoas boas sofrendo, e infelizmente nesses tempos de pandemia, nós temos visto muito isso. Pessoas de bem, pessoas de Deus, pessoas amáveis, pessoas que fazem o bem ao próximo, sofrendo. E aí a gente fica se perguntando, por que o justo sofre? Por que pessoas de bem sofrem com o mal? Então o livro de Jó tem essa ideia de trazer essa resposta que a humanidade sempre quis saber. Todos entendem facilmente que uma pessoa má deva sofrer como forma de retribuição por suas más atitudes.
o livro de Jó vai lidar com essa questão e dar a resposta a essa pergunta. Jó é o título hebraico do livro, a pronúncia talvez seja Job, ou Job, porque o I e o J no hebraico são duas diferentes, mas para o hebraico é a mesma letra, tanto o I como o J. Se derivado da palavra hebraica para perseguição, seu significado é o perseguido. Mas é mais provável que a origem seja de uma palavra arábica, significando retornar ou arrepender-se. Se for assim, podemos dizer que o significado do nome Jó é o arrependido. Os dois significados se aplicam ao livro, o título grego é Job e o latino também é Job. Quem escreveu o livro de Jó? Essa é uma pergunta interessante. A apostila responde aqui na página 2. O autor de Jó é desconhecido, não há qualquer indicação textual sobre a sua identidade. Você vai ler o livro de Jó inteiro e não vai ter a informação que fulano de tal, quando escreveu esse livro, ou o livro de fulano de tal, não tem essa informação. Como há outros livros da Bíblia que identificam claramente quem foi o seu escritor. Não é o caso de Jó. Sabemos que alguém contou, alguém escreveu. Quem poderia ter sido? Os comentaristas, entretanto, têm acatado as seguintes sugestões. O próprio Jó. Afinal de contas, o Jó vai viver 140 anos depois de ter sofrido. Então ele vai ter muito tempo para se lembrar de tudo aquilo que ele sofreu. E ele agora goza de saúde plena, então eu acredito que Jó possa ele mesmo ter escrito uma autobiografia, como a gente chama hoje, não é? É uma possibilidade. Os comentaristas também acreditam que possa ter sido Eliú, que possa ter sido Moisés. Como eu estou te contando, Jó viveu na era patriarcal, ou seja, antes de Moisés. Então o próprio Moisés pode ter escrito esse relato. Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequias, Baruque, Esdras. O cenário cultural não é hebraico e isso pode indicar um autor gentil. Quando fala de gentil aqui, não é gentil de gentileza. Gentil é um termo bíblico para se referir a outras nações que não fossem o povo de Deus. Em hebraico, gentil significa goem, que quer dizer nações. Então é um termo, quando você lê na Bíblia, os povos gentios eram outros povos que não se referem ao povo de Israel. E então é bem provável que tenha sido um autor não judeu, um gentil. A tradução rabínica é inconsistente, mas a tradição talmúdica sugere que Moisés tenha escrito o livro. A terra de Uz, citada no capítulo 1, verso 1 de Jó, é adjacente de Midian. E Midian foi a terra onde Moisés viveu 40 anos, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Então é concebível que Moisés tenha obtido um registro do diálogo deixado por Jó ou Eliú. Continuando aqui a leitura, olha. É importante esclarecer a questão da data em que os fatos ocorreram e a data em que o livro foi escrito. Não há como dar uma data precisa, exata para os acontecimentos descritos no livro. Entretanto, alguns fatos indicam uma data no período patriarcal ou não muito depois de Abraão, como por exemplo, primeiro ponto, Jó viveu mais 140 anos depois dos eventos do livro. Deixa eu confirmar esta informação na palavra de Deus para você. Livro de Jó, abra aí por favor. Jó capítulo 42, versículo 16. Olha só o que diz, olha. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E então morreu Jó, velho e farto de dias. Essa é a primeira indicação. Essa é a primeira indicação. O fato de Jó ter vivido mais 140 anos, para pensar, ele tinha 10 filhos, quando ele perdeu tudo. Ele já era o homem mais rico do Oriente Médio, quando ele perdeu tudo.
Quanto tempo você acha que Jó levou para conquistar aquele patrimônio, para construir uma família tão grande? É lógico que Jó não era um homem de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos. O Jó já era um homem feito. Por que não dizer, já era um homem lá com seus 60 anos de idade, talvez, ou até mais. Então, se Jó, com essa idade, perdeu tudo, viveu esse revés na vida, aí vai passar um longo período de provação, que a gente também não sabe quanto tempo foi, mas acredita-se que tenha sido 1 ano, 2 anos, 3 anos. Imagina, ele vai viver mais 140 anos. Então vamos colocar aqui uma conta fácil de fazer. Se ele tinha 70 anos quando perdeu tudo, e ele vai passar por um período ruim, e depois desse período ruim ele vive mais 140 anos, então ele viveu mais de 200 anos no total. Em que época que as pessoas viviam essa quantidade de anos? Na era patriarcal. Você pode ler que naquela época as pessoas viviam essa faixa de tempo. O próprio Abraão viveu 175 anos. A riqueza de Jó, segundo ponto. A riqueza de Jó era medida em termos de animais. Quando a Bíblia vai falar da riqueza de Jó, olha só como é que fala. Jó capítulo 1, verso 3. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Você vai para o capítulo 42, verso 12, e olha o que você vê aqui. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Na época do Abraão, na era patriarcal, a riqueza de um homem era medida pela quantidade de gado. Então já temos aqui 2 elementos que comprovam o fato de que Jó viveu na era patriarcal. Primeiro, a quantidade de anos que ele viveu, a forma como a sua riqueza é apresentada, e aqui ainda tem terceiro elemento. Assim como Abraão, Isaque e Jacó, Jó era o sacerdote de sua família e oferecia sacrifícios. Está escrito aqui no capítulo 1, verso 5, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Está vendo só? Jó, além de um homem de bem, de um trabalhador, ele exercia a função de sacerdote dentro de casa. Na época de Abraão, os homens faziam exatamente assim também. 4 elemento. Não existem referências a Israel, ao Êxodo, à lei mosaica ou ao tabernáculo. Isso deve ser levado em conta também. Correspondendo ao tempo de Abraão, a unidade social em Jó e a família clã patriarcal. 6º elemento. Os caldeus que assassinaram os servos de Jó eram nômades e ainda não habitavam em cidades. 7º elemento. Jó usa o nome patriarcal de Deus, Shaddai, poderoso. Abraão usava exatamente esse nome para se referir a Deus. Ele orava a Deus dizendo El Shaddai. Então, é outro elemento a ser levado em consideração. Jó usa esse nome 31 vezes. Esse termo é encontrado somente 17 vezes no resto do Antigo Testamento todo. Então Jó usou mais esse nome, Shaddai, El Shaddai, Todo-Poderoso, do que em todo o resto do Antigo Testamento junto. O raro uso do termo Yahvé, o Senhor, também sugere uma data pré-mosaica. Então todos esses elementos que eu citei agora são para comprovar para você a tese de que realmente o livro de Jó foi escrito, foi relatado, a história de Jó aconteceu na era
patriarcal, então não há o que discutir. Há um comentário de Sproul na página 577. Entre os escritos de sabedoria do Antigo Testamento, o livro de Jó, junto com Eclesiastes, figura como um tipo de anti-sabedoria. Ele se opõe à sabedoria tradicional ao confrontar a difícil questão do sofrimento com a afirmação de que Deus é justo e bom. O livro trata desse assunto com uma franqueza, às vezes desconcertante, e não sugere a existência de uma divindade maligna ou que o poder de Deus seja limitado. Ao invés disso, ele louva a soberania, a sabedoria e a glória do Criador. Em duas descrições do relacionamento entre Jó e Deus, percebe-se que o Deus de Jó não é maligno nem limitado. A primeira é tirada do prólogo e do epílogo do livro. O prólogo descreve a submissão de Jó à vontade divina em meio ao sofrimento. Ali Jó aparece como um homem bom que confia na bondade do seu Deus. Ao final, no epílogo, Deus honra a sua confiança, restaurando a Jó. Ou seja, é um livro que honra a Deus do início ao final. A segunda descrição mostra a indignação de Jó com o seu estado. Ele pensa que Deus se tornou seu inimigo e que o está afligindo injustamente. Jó chega a essa conclusão porque sabe que Deus é soberano. Tivesse ele crido em uma divindade limitada, não teria tido problemas com a justiça ou bondade de Deus, uma vez que não poderia considerar Deus responsável por todos os acontecimentos, inclusive pelo seu infortúnio. Os 3 primeiros capítulos de Jó apresentam 4 fatos importantes sobre a vida de Jó. Então vamos lá, memorize isso aí, 4 elementos importantes sobre a vida de Jó, extraídos aqui dos 3 primeiros capítulos. Primeiro, a prosperidade de Jó. Você lê isso no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Segundo, a adversidade na vida de Jó. A Bíblia conta sobre a prosperidade de Jó e também conta sobre a adversidade que ele passou, no mesmo capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 19. Terceiro fato importante sobre a vida de Jó que a Bíblia conta: a fidelidade de Jó. Porque tem gente que é fiel quando tudo vai bem, tem gente que é fiel quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando tem família, quando está tudo dando certo. Mas é só a coisa começar a dar errado, é só a coisa começar a fugir do controle e logo as pessoas se perdem da sua fé e da sua essência. Não foi o caso de Jó. A palavra diz que ele se manteve fiel. Do verso 20 ao 24, ao 22, você vê que Jó pega firme ali, mantém firme a sua confissão de fé. Isso é um ensinamento, para nós. Nós estamos vendo aí um ano de pandemia em que muitas pessoas estão morrendo. Quem não está morrendo está perdendo renda, está perdendo empresa, está perdendo emprego. E muitas pessoas não entendem isso e começam até a desviar da fé. O que tem de crente que desviou da fé nessa época de pandemia não está no gibi, viu? É gente que fazia a obra de Deus e agora não quer nem colocar o pé na igreja. Gente que chorava no culto do início ao final, dizendo: "Oh Jesus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso". E agora que as coisas estão difíceis, não abre mais a Bíblia para ler, não lê mais a palavra, não ora mais. Ah, pastor, mas é porque não estava tendo culto, aí eu dei aquela esfriada. Isso é desculpa, porque o que não falta é igreja transmitindo o culto pelo YouTube. Isso não falta. Você entra num dia de culto, num domingo à noite, no YouTube, está cheio de igreja transmitindo o culto, cheio. Eu sou um deles que estou lá. Entra no Instagram, ao vivo lá, olha, um monte de gente transmitindo, eu sou um deles. Tem televisão que transmite culto ao vivo. Então a pessoa não cultua se não quiser. Você mantém a sua fidelidade a Deus nos momentos de crise? Reflita nisso, você que está me assistindo agora. Você é fiel de verdade?
ou você é fiel só quando é conveniente a você? É como aquele casal que fala no altar: eu serei fiel na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Mas no primeiro momento de tristeza quer pular fora do casamento. No primeiro momento de doença quer dar aquela desculpa: eu não tenho chamado para ser enfermeiro de ninguém. Eu vou deixar o meu marido porque ele está doente. Eu vou deixar minha esposa porque ela está doente. Tem muitas pessoas que são assim. Mas Jó não. Quando a mulher do Jó veio com aquela conversa de amaldiçoa teu Deus e morre, ele deu uma dura na mulher e falou: você fala como uma louca. Então quer dizer que a gente recebe o bem de Deus e glória a Deus, aleluia. Na hora que Deus manda o mal, a gente vai reclamar de Deus? Vamos manter a fidelidade? Sim. Então isso é uma coisa que Jó nos ensina. E o quarto fato sobre a vida de Jó é a miséria que ele vai passar. O homem passou do mais rico ao mais miserável, do mais respeitado ao mais desprezado do Oriente. É difícil, viu? Alguém disse uma vez que quanto mais alto a gente sobe, mais dura é a queda. E foi esse o caso de Jó. Lendo na apostila aqui, olha, os embates e lutas enfrentadas por Jó levaram a uma importante transformação em sua vida, pois o homem de depois do processo não é o mesmo de antes. Jó sofreu a perda de toda a sua riqueza e de todos os seus filhos num único dia. Para pensar. Ele não foi perdendo gradativamente, foi numa pancada só. Estava tendo uma festa na casa do irmão mais velho, os 10 filhos de Jó estavam presentes, a casa desabou. Desculpa falar assim, mas você não acha que eles moravam num barraco da favela? Acha? Eles moravam nas melhores mansões daquela terra. Como é que você explica uma mansão dessa, de repente um vento sopra e a casa desaba, desmorona? Sabe, são coisas que acontecem que a gente não entende. O Jó não entendeu. Mas por quê? Como assim? A casa caiu, desabou, mas uma construção tão sólida, uma casa tão boa, o que é isso? O que aconteceu? O fato é que Jó teve que segurar em 10 alças de caixão num único dia. Imagina só você ir no cemitério e tem 10 covas abertas e você colocar 10 parentes seus ali. Você faz ideia do que é isso? Pois Jó viveu isso. Jó, numa noite foi dormir rico, na outra noite foi dormir pobre. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele saiu do alto para a mais baixa posição possível. A tragédia de Jó foi tão devastadora que a mulher dele chega a dizer para que ele amaldiçoe a Deus e morra. Está lá no capítulo 2, verso 9. Os 3 amigos de Jó passaram 7 dias em silêncio. Veja, os camaradas vieram para consolar o Jó, para dar uma palavra de ânimo para ele. Mas quando eles viram o Jó naquele estado, eles ficaram num choque tão grande que eles não sabiam o que dizer. Eles não tinham palavras para falar, nada para consolar Jó. E eles ficaram 7 dias calados. Mas também depois que abriram a boca, sai de baixo, viu? Depois que resolveram abrir a boca, acusaram o Jó, condenaram o Jó. Olha, depois o Jó até falou: quem dera se tivessem ficado calados, igual estavam lá naqueles primeiros 7 dias. E por fim, seus melhores amigos se achegam a ele para acusá-lo de ter algum pecado secreto que precisava ter sido confessado a Deus. Então, qual é a linha de raciocínio que os 3 amigos de Jó vão levar? Eles vão levar a linha de raciocínio de que só pode ser pecado. Só pode ser pecado. Como é que Jó perdeu tudo assim? Como é que Jó experimentou uma tragédia tão grande? Só pode ser pecado. E eles vão defender essa tese do início
ao final do livro. E o Jó defendendo a tese de que alguma coisa aconteceu com Deus, que Deus é quem está punindo. Jó vai defender essa tese, porque Jó sabe que ele não cometeu um pecado que justificasse aquilo. É claro que todos são pecadores. Eu não estou dizendo para você que Jó era um santo, que ele não tinha falha nenhuma, que ele não tinha pecado nenhum, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito lá que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, nenhum, todos pecaram. Mas o Jó era um homem justo, era um homem que agradava a Deus. Então, tanto os amigos de Jó estavam errados, quanto Jó também. Jó não estava sendo punido por um pecado oculto, e Jó também não estava sendo castigado por Deus. Sabe o que a gente aprende? A gente aprende que existem situações que nós passamos na vida que a gente simplesmente não entende. E só vamos entender, sabe quando? Quando acabar. Sabe, um dia Jesus disse assim para Pedro: Pedro, o que faço agora não sabes, saberás depois. Se Deus está fazendo algo com você agora que você não está entendendo, acalma teu coração. Descansa no Senhor, porque vai chegar o momento que você vai entender, que você vai dizer: ah, então era isso, então foi por isso que eu passei por aquela experiência amarga, foi por isso que eu passei aquele sofrimento. Tem coisa que você só vai entender lá na frente. Voltando à apostila aqui, o pastor João Palharim, na página 18 do Evangelho Reunido, faz um comentário sobre o pecado. Mais do que um sentimento psicológico de culpa ou remorso, porque isso até o ateu sente, pecado é mais do que a noção do delito que gera punição, porque mesmo as nações laicas têm leis justas para repreender os transgressores. O pecado é uma acusação espiritual refletida na alma de cada pessoa. Jamais os psicólogos, sociólogos, historiadores, arqueólogos encontraram um só povo que fosse imune a essa estranha convicção de pecado. O apóstolo Paulo, na sua obra missionária, ao entrar em contato mais profundo com os povos pagãos, admirou-se de que a lei dada por Deus a Moisés estivesse também escrita no coração dos outros povos, conforme relatou em Romanos capítulo 2, verso 14 e verso 15. Olha o que está escrito lá. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Mesmo uma criança que nunca foi ensinada a respeito do pecado, já nasce com esta lei de Deus escrita em seu coração. Ao crescer e pecar, sente que se tornou devedor a alguém, de que não pode ver, mas que sabe existir. O pecado gera uma certeza de condenação que não desaparece mesmo nos casos em que o transgressor é punido pela lei dos homens e paga sua dívida com a sociedade. O pecador, ao se aproximar a hora da sua morte, parte na certeza de que terá que acertar contas com Deus, e isto gera desespero na sua alma. Pense nisso. O livro de Jó ensina a lidar com o sofrimento. Não que alguém deseje sofrer, mas devemos extrair do sofrimento a instrução para as nossas vidas. E essa instrução produz um fruto pacífico de justiça, conforme lemos em Hebreus 12, 11. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí em Hebreus 12, 11. A carta escrita aos Hebreus, não sabemos quem a escreveu. Estudiosos da Bíblia acreditam que possa ter sido Paulo, pelo vasto conhecimento do Antigo Testamento que essa carta apresenta. E a pessoa que mais conhecia o Antigo Testamento naquela época, entre os escritores do Novo Testamento, era Paulo. E também pela sua característica de escrita, eu particularmente acredito que tenha sido Paulo, mas não há certeza disso.
Aos Hebreus capítulo 12, verso 11, diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Ou seja, quando você está sendo corrigido, você não fica feliz. Fica. Quando o pai chama a atenção do filho, você acha que ele fica triste ou ele fica feliz? É óbvio, ele vai ficar triste, ele vai até chorar, ele vai reclamar com o pai, ele vai achar ruim com o pai. Só que olha o que a palavra de Deus diz: toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aquela criança que não entende a correção do pai, que chora, que reclama, que diz que o pai é ruim, etc. e tal, vai crescer um dia. E aí vai dizer assim: sabe que o meu pai pegava no meu pé para eu estudar? Né? Estou falando isso aqui, meu filho está aqui me assistindo, por isso que eu estou mandando essa indireta aí para ele. Sabe? Aquela criança diz assim: o meu pai pegava no meu pé para eu estudar, e eu estudava, mas com a raiva do meu pai, que ele me forçava a ir para a escola. Mas hoje, se eu sou um médico, um advogado, um engenheiro, um empresário, uma pessoa bem sucedida, eu devo isso a meu pai, que me chamava a atenção, me puxava a orelha. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Se Deus não nos disciplinasse, que tipo de crentes nós seríamos? Hein? Se Deus não nos disciplinasse, que tipo de pessoas nós seríamos? Então o sofrimento existe para isso. O sofrimento é uma faca de dois fios, de dois gumes. De um lado tem Deus querendo extrair o que há de melhor em você no momento do sofrimento. Do outro lado está o diabo querendo extrair o que há de pior dentro de você no momento do sofrimento. Então o momento do sofrimento ou vai despertar o que há de melhor em você, ou vai despertar o que há de pior em você. A decisão é sua, a postura é sua. Você pode sofrer como Jó, sofrer e extrair o seu melhor daquele momento de sofrimento. Outro comentário de Sproul: o formato literário de Jó, que consiste em um prólogo em prosa, um diálogo poético e um epílogo também em prosa, não é estranho entre os documentos do Antigo Oriente, mas não há outra obra sobre o problema do sofrimento humano à luz da transcendência e bondade de Deus que se aproxime da profundeza teológica, da sofisticação literária e da aplicação prática do livro de Jó. A maneira como o livro explora os temas relacionados com o propósito de Deus no sofrimento humano desdobra-se como segue. No prólogo, vemos a relação entre Deus e Jó a partir da perspectiva divina. Deus escolhe Jó como um de seus servos sofredores, um instrumento através do qual se alcançará uma vitória espiritual. Nós lemos o que lá em Jó capítulo 1, verso 8, no capítulo 2, verso 3, Deus dizendo para o diabo: observaste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Ou seja, Deus se orgulha daquele homem. Sabe, quem dera Deus olhar para mim, Deus olhar para você, de lá do céu, e ficar exibindo a gente. Você viu? Olha lá meu servo, hein? Olha ali minha serva. Aquilo ali é fiel, é temente, aquilo ali me honra, aquilo ali me ama de verdade. Será que Deus pode dizer isso de mim e de você? Continuando aqui para a gente caminhar para o final. Enquanto o prólogo nos oferece a perspectiva divina, a seção central dos discursos apresenta a perspectiva humana. Como ser humano, Jó ignora o que se passou no conselho divino. Gente, Jó nunca soube dessa situação entre o diabo e Deus. Ele nunca soube. Sabe quando é que Jó ficou sabendo disso? O dia que Jó morreu. O dia que Jó morreu, eu acredito que ele foi salvo e ele chegou lá na glória, né? Chegou lá no seio de Abraão. E eu acredito que lá
ele recebeu todas as respostas que ele gostaria. Aí é que ele ficou sabendo, então é por isso que eu estou passando por tudo isso? Então é por isso que eu estou sofrendo tanto, por isso que lá na terra eu sofri tanto. Então houve um momento de explicação, mas não foi nessa vida. Jó vai sofrer e só vai entender no futuro, lá na glória. Como ser humano, Jó ignora o que se passou no conselho divino e ele se debate com uma percepção tradicional, uma perversão do ensino contido em Provérbios de que todo sofrimento é uma punição imediata dos pecados humanos. Os conselheiros de Jó, como muitos outros, consideravam a profundeza do sofrimento de Jó uma evidência clara do seu grande pecado. No final do livro de Jó, Deus não faz nenhuma referência ao seu sofrimento pessoal. Contudo, Jó entende a perspectiva divina, reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida, humilha-se na presença do Senhor e ora por seus amigos. Assim, o desafio inicial de Satanás de destruir Jó, sua família, seu patrimônio, sua dignidade, sua reputação, transforma-se em bênção dobrada na vida de Jó. Deus restituiu em dobro todo o patrimônio de Jó, deu-lhe 10 novos filhos e teve ainda 140 anos de vida para usufruir de tudo. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Salmo 35, 27, parte B diz: o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Glória a Deus. Você vê que Deus restitui, né? Deus restituiu Jó. Eu posso garantir para você, com base na palavra, não há sofrimento na vida de um servo de Deus que não seja recompensado. Haverá recompensa para o teu sofrimento. Eu sei que isso aqui é uma aula, mas permita-me ser profeta de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é o teu sofrimento, mas haverá uma recompensa para o teu sofrimento. Teu sofrimento não está sendo em vão. Então, o livro de Jó nos mostra que por meio do sofrimento, paciência e perseverança, podemos ajudar ao nosso próximo, reconhecer a soberania de Deus e seu imenso amor, mesmo através das provações. Essa foi nossa aula de hoje, aula 10 do nível Master, módulo 1, falando sobre os livros poéticos, o livro de Jó. Eu tenho um questionário aí para fazer agora com você, queria que você ouvisse. E você que tem a apostila, você que ganhou essa apostila, você tem esse questionário, eu gostaria de corrigir o seu questionário. Manda a resposta aí para mim que eu quero ver. Primeira questão, olha: em que época ocorreram os fatos narrados no livro de Jó? Quero saber qual é a alternativa correta. Primeiro, nos tempos dos juízes, durante o reinado de Davi, por volta do período patriarcal, e não a data exata, ou após o exílio babilônico? O que você acha? Manda aí sua resposta. Segunda questão: qual é o cerne do livro de Jó? Primeira, a resolução da seguinte pergunta: por que o justo sofre? A riqueza adquirida pelo diligente servo Jó? O poder de Deus para curar as chagas de Jó? A atuação de Deus contra o diabo em favor de Jó? Qual é o cerne da questão, o principal assunto do livro de Jó? É isso que eu quero saber. Responde aí para mim. Terceira pergunta: quantos e quais são, quantos e quais? É uma resposta dupla. Eu quero saber quantos são e quais são os livros poéticos. São 3: Jó, Salmos e Provérbios. São 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 5: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares? Hein? Lembra da musiquinha? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Falei a resposta, né? Mas responde aí. E por último, o sofrimento produz algum resultado em nossas vidas? O que você acha? Produz apenas choros e lamentações pela derrocada? Produz instrução e essa instrução produz um fruto pacífico de justiça?
Produz revolta nos corações que não foram exercitados para suportar a dor? Ou produz paciência e mansidão, que são virtudes daqueles que cresceram espiritualmente? Quero saber qual é a sua resposta. Junto com essas 4 respostas, eu quero que você me mande também um resuminho do que você entendeu, de tudo que você me ouviu falando aqui. Eu quero que você me mande um resuminho, para que eu possa entender aquilo que você compreendeu, para que eu possa melhorar no meu ensino, para que seja cada vez mais claro. Eu gostaria de terminar essa aula orando por você. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Jó sofreu e venceu. Essa pessoa aprendeu hoje sobre o livro de Jó e sobre tudo que Jó sofreu e se manteve fiel a Ti. Eu oro para que o ensinamento da Tua palavra atinja o resultado, que não é apenas de levar conhecimento, mas de acrescentar a estas pessoas a verdadeira comunhão contigo. Eu oro para que o Senhor abençoe cada aluno, cada aluna da nossa escola de teologia, que dentro dessa turma o Senhor levante grandes pregadores da Tua palavra, grandes ministros, grandes mestres da Tua palavra, para que possamos ter uma nação cada vez mais conhecedora do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Ademir Pereira, coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim, aqui no Rio Grande do Norte. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.